Feito isso, vamos fazer alguns exemplos. Coloquei aí diversos compostos para a gente dar nome. Todos eles são álcoois. Se a gente olhar, todos eles têm hidroxilas, certo? Todos eles têm hidroxilas ligadas a carbonos saturados. Então, como que eu vou fazer? Primeiro compostozinho aqui, não tenho ramificação, se a gente for seguindo aquela nomenclatura que está aqui no slide anterior, não tem ramificação, não é um ciclo, vou direto para o prefixo que caracteriza o número de carbonos da cadeia. Quantos carbonos eu tenho aqui? Apenas um carbono. Deu uma tampadinha aí, mas já sobe. Tenho um carbono, então, mete, certo? Não tenho dupla nem tripla entre carbonos, lembra que o E em win é para dupla entre carbonos. Como eu só tenho um, nem tinha como ter uma dupla ou uma tripla, né? Então, mete mais o AN, que caracteriza ligação simples, terminação OL. Preciso dizer onde está? Só tem um carbono para essa hidroxila estar. Por isso que eu não preciso indicar a posição. É um caso, ok? Então, o nome desse composto vai ser o metanol. Se vocês... Quem já ouviu falar de Fórmula Indy, por exemplo, a Fórmula Indy, o combustível dos carros é o metanol. Então, é bem curioso, não usa nem gasolina, nem etanol, usa o metanol. E o interessante desse álcool é que a chama dele não é visível a olho nu. Ela está em outra região do espectro eletromagnético. Então, se vocês procurarem vídeos aí na internet que falam sobre isso, queimando com metanol, é uma chama invisível. E aí lá na Fórmula Indy, quando acontecia um acidente, você viu os caras se debatendo no chão, você não sabia por quê, ele estava pegando fogo. Só que a gente não conseguia ver a chama. Entendeu? Então, é bem interessante. Vamos para o segundo aí. No segundo, eu tenho 2 carbonos. Agora, eu já tenho que numerar. Aqui, a cadeia principal são os 2 carbonos. Não tenho mais nada. Então, eu vou ter que numerar a minha cadeia. Carbono 1, carbono 2. Ah, por que não começou a contar do lado de cá? Porque eu tenho que dar prioridade à posição do grupo funcional. Ele que vai mandar na numeração. Em segundo lugar, saturação. Em terceiro lugar, ramificação, como a gente havia falado. Então, o carbono 1 tem que ser o carbono mais próximo ou até mesmo o carbono ligado à hidroxila. Como a hidroxila está na ponta, é o carbono da hidroxila que é o primeiro. Se tivesse no meio, eu ia começar do lado em que o carbono ficasse mais próximo ao carbono da hidroxila, ok? Então, 2 carbonos, ético, não tem ramificação, já vou direto para o prefixo da cadeia. Então, et, não tenho dupla nem tripla entre carbonos, an. No carbono 1, eu tenho uma hidroxila, certo? Então, fica etan 1-ol. Ah, professora, preciso colocar um? Opcional, certo? Aqui a gente pode colocar etan 1-ol, ou, como está no carbono 1, que é um dos casos que a gente não precisa colocar numeração, etanol. Etanol todo mundo conhece. É o álcool que tem lá no posto de gasolina para abastecer o carro, Flex, por exemplo. É o álcool presente nas bebidas alcoólicas. É o álcool mais comum aí, ok? Que vocês têm em casa nessa época, então, que estão usando bastante aí para higienizar as mãos. Álcool em gel, álcool líquido, álcool hidratado, álcool anidro. É tudo etanol nesses casos que a gente está falando. A gente fala assim, ah, álcool em gel. Na verdade, álcool é uma classe de composto. Metanol também é um álcool, e dentre outros. Mas acaba que a gente usa o termo, né, álcool para denominar o etanol, mas o nome mesmo, segundo a IUPAC, que é a agência que normatiza toda a nomenclatura dos compostos químicos, diz etanol, ok? Ou etan 1-ol, os dois estão certos. Álcool é uma classe, a gente usa esse termo aí no cotidiano, mas não é o mais correto, ok? Então, continuando, tenho aí o terceiro composto aqui do lado esquerdo. Vamos lá, temos 4 carbonos, primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono. Por que eu comecei a numerar de cá? Para que a hidroxila fique no menor número possível. Se eu começo a numerar pelo lado de cá, fica 1, 2, 3. A hidroxila vai ficar no terceiro carbono. Pelo lado de cá, ela fica no segundo. Então, eu vou escolher aquela que, como é o grupo funcional que tem prioridade, fique no menor número. Feito isso, não tenho nenhuma ramificação, mas, professora, isso aqui, onde tem a hidroxila, não é uma ramificação? Lembre-se que ramificação tem que ter carbono, ok? Então, para dar nome, como que vai ficar? 4 carbonos, but, porque não tem nenhuma ramificação e não é um ciclo. Então, but. Não tenho dupla nem tripla, an. Então, butan. Onde está a hidroxila? A hidroxila poderia estar no carbono 1, poderia estar no carbono 2. Então, eu tenho que dizer aonde ela está, para que não haja confusão, para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo,
chegue na mesma estrutura quando olhar esse nome. Então, butan 2, que é a posição da hidroxila, ol, porque é um álcool, ok? Olhando para o próximo aí, para o quarto composto. Estou falando de um álcool terciário agora. Vamos numerar, ali, butan 2ol, só para finalizar. Vamos numerar cadeia principal, certo? Vou começar do lado direito para que a minha hidroxila fique num carbono que esteja no menor número. Então, está no segundo carbono e no segundo carbono. Além da hidroxila, tem uma ramificação. Que ramificação é essa? Um carbono met, terminação il, porque é uma ramificação, então isso aí é metil. Então, agora tem ramificação, na hora de dar nome eu vou começar por ela. Então, como que vai ficar? 2-metil, certo? Não tenho mais nenhuma ramificação, eu vou para o nome da cadeia principal, porque não tem ciclo. But, porque são 4 carbonos, certo? Am, porque eu não tenho nenhuma dupla, nenhuma tripla. No carbono 2 eu tenho hidroxila, terminação ol, que caracteriza a hidroxila de álcool. Então, o nome desse composto vai ser 2-metil-butan 2ol. Seguindo, próximo composto aí, também tenho 4 carbonos, só que agora, lembrando que eu vou numerar. Ah, professora, por que não começou pelo lado esquerdo? Que a ramificação ficar no carbono 2, porque quem tem prioridade na numeração é o grupo funcional, então é o carbono da hidroxila que vai mandar, por isso eu comecei do lado direito. Então, como vai ficar o nome? Começa pela ramificação, está na posição 3, também tem um carbono metil, então 3-metil, butan 2ol. But de 4 carbonos, am, porque não tem dupla nem tripla entre carbonos. No carbono 2 eu tenho hidroxila, que é terminação ol, ok? E aí, então, próximo composto. Agora eu tenho 5 carbonos. Vou começar a numerar pelo lado direito, que a hidroxila, o grupo funcional, tem prioridade em cima de insaturação também. Então, por isso que eu começo pelo lado direito. Então, 5 carbonos, não tenho ramificação, vou direto para a cadeia. Pente de 5 carbonos. No carbono 3, eu tenho uma insaturação do tipo duplo, então é en, então 3-en. No carbono 2, eu tenho hidroxila do álcool, 2ol. Então, esse é o pente 3-en 2ol. Nome esquisito, né? Mas é isso mesmo. Continuando, minha cadeia principal. Antes de subir com um númerozinho aí para vocês olharem como que fica essa cadeia principal. Eu tenho que pegar o grupo funcional, então esses carbonos fazem parte da cadeia principal. Aí aqui eu vou descer ou eu vou continuar na mesma linha? Vou continuar na mesma linha para que eu pegue, além dos grupos funcionais, eu também pegue a insaturação, ok? Vamos numerar então. Se eu começar pelo lado esquerdo, minha hidroxila, meu grupo funcional, vai estar no carbono 4 e 5. Se eu começar pelo lado direito, ele vai estar no 2 e 3. Então, como ele tem prioridade sobre a insaturação, eu vou começar pelo lado direito. Então, numerando, vamos dar o nome agora. Ramificação de 2 carbonos, est, terminação il, porque é uma ramificação. Então, etil. Então, no carbono 4, eu tenho uma ramificação de tipo etil. Então, 4-etil. Não tenho mais nenhuma ramificação, vamos seguir para o nome da cadeia principal. 6 carbonos, ex. No carbono 4, tem uma dupla, então 4-en. E agora? Tenho 2 hidroxilas. Uma no carbono 2 e uma no carbono 3. Então, eu vou colocar a posição das duas. E se as duas estivessem no mesmo carbono? Você ia colocar 2 vezes o mesmo número, ok? Então, 2, 3, como são 2 hidroxilas, então, di, que indica 2, ol, que é o álcool. Então, esse aí é o 4-etil, ex, 4-en, 2, 3, diol, ok? E para a gente fechar essa parte, tenho aí mais um compostozinho, só que esse é a cadeia fechada. Não tenho nenhuma ramificação, certo? Só que é cíclico, então já sei que eu tenho que colocar o ciclo no nome. Como eu vou numerar? Se eu começar a numerar pela hidroxila que está em cima, girando para o lado direito, eu vou ter carbono 1 com uma hidroxila e o carbono 3 com a outra hidroxila, certo? Só que se eu girar para o lado esquerdo, eu vou ter uma hidroxila no carbono 1 e outra hidroxila no carbono 5. Então, 1 e 5 ou 1 e 3? Eu vou escolher a menor numeração. Então, eu vou girar para o lado direito. Se eu começar na de baixo, é o mesmo esquema. Girar por um lado, vai ficar 1 e 3. Se girar para o outro, vai ficar 1 e 5. Então, eu vou escolher aquela 1 e 3. Então, numerando, eu vou ter o quê? Não tem ramificação, ciclo X. Lembrando que se eu for escrever junto, eu tiro o H. Se eu escrever separado, eu posso manter o H. Então, ciclo S, porque é o ciclo de 6 carbonos. Não tenho dupla nem tripla entre carbono. Então, ciclo hexan. No carbono 1 e no carbono 3, eu tenho hidroxila. Então, coloco as duas posições, 1, 3. Di, porque são 2 hidroxilas, ol, que são 2 hidroxilas de álcool. Ok?
E agora o caminho inverso. Eu tenho nome para poder desenhar a estrutura. Todos eles eu sei que são álcoois, porque termina com ol. Ah, professora, eu vi o ol, é um álcool? Calma. No caso, a próxima função que a gente vê que são os fenóis, o fenol também termina em ol. Mas vocês vão ver que tem uma coisinha diferente. Então, propanol. Prop, não tem nenhuma ramificação, prop me indica sempre, quando a gente pegar o nome para desenhar a estrutura, olha o nome da cadeia principal, desenha a cadeia principal, e aí depois você vai pendurando as coisas, seja ramificação, seja função, seja insaturação. Então, prop, 3 carbonos. An, não tenho nenhuma dupla, nenhuma tripla entre os carbonos. Ol, e agora? Não colocou a posição. Lembrando que quando não indica a posição, ou só tem um lugar para estar, ou é o carbono 1. Começou a desenhar. Você viu que a hidroxila poderia estar no carbono 1 ou no carbono 2. Então, não é o caso de só ter um lugar para desenhar. Então, se eu não indiquei a posição e eu tenho mais de uma possibilidade de lugar para desenhar, se não tem a posição, vai estar no carbono 1, ok? Segundo aqui, terquibutanol. Esse também pode ser chamado de 2-metil-propan-2-ol. Aqui só facilitou porque isso aqui é aquela ramificaçãozinha, terquibutil. Só que aí, em vez de ser ramificação, é o álcool. Aí tem a hidroxila pendurada ali. Ciclopropanol. Já sei que é uma cadeia fechada porque tem o ciclo na frente. Prop é um ciclo de 3 carbonos. E aí, então, an, não tem dupla nem tripla, ol, tanto faz qual carbono que eu escolho ali para colocar, ok? Depois, nesse aí eu tenho ramificação, mas vamos olhar primeiro para a cadeia principal. Pente. Pente, 3 em 2-ol. Então, sei que essa é a cadeia principal. Então, desenho os 5 carbonos, penduro no segundo carbono o metil, que é uma ramificação de um carbono. 3 em 1, 2, 3. No carbono 3 eu tenho uma dupla, porque o en é de dupla. 2-ol. No carbono 2, além do metil, eu também tenho a hidroxila do álcool. Ok? E por último, já sei que minha cadeia principal, ó, ciclopente, é o ciclo de 5 carbonos. Desenho o ciclo de 5 carbonos, certo? E aí, lá no final, o ol não está acompanhado de nenhum número, então eu sei que ele é o carbono 1. Então, o carbono que eu escolher aqui embaixo nesse ciclo vai passar a ser o carbono 1. Escolhi esse aqui embaixo. Carbono 1 tem uma hidroxila, aí no 2 tem uma dupla, ó, 2-en, e no 4 tem o etil. Então, 1, 2, 3, 4, uma ramificação de metil, que são 2 carbonos. Ok? E assim a gente fecha a função álcool.